Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Queridos, e o resultado é? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor mais lindo do Extremóis aqui. O pastor está engordando e eu estou emagrecendo, né, irmãos? Meu Deus do céu. Os que confiam no Senhor engordarão, né, irmãos? Queridos, é muito prazer estar aqui, voltar a esta casa. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus ainda faz. Enquanto Cíntia e Priscila estavam louvando a Deus, Deus falava assim para mim: hoje é dia de eu dar vitória ao meu povo. E interessante, pastor, que não precisou de 20 mil, de 32 mil, só precisou 300. Olha para o teu irmão e diga: não vai precisar você fazer esforço algum. Não vai precisar você ter a opinião de alguém. Deus dará vitória, e é só isso que você vai ver. Queridos, estamos numa campanha de oração. Abra por favor comigo o tema da campanha em Efésios 6. Eu quero ler só o versículo 10. Pastor, me perdoe, eu sempre, hoje de mim, hoje foi muita correria e eu esqueci minha toalha, mas eu vou usar esse paninho, tá bom? Tá certo. Queridos, olha só. Você que achou seu exemplar, abra sua Bíblia no livro de Efésios 6, versículo 10. Tema da campanha. Glória a Deus. Se você quiser, puder ficar de pé em reverência à palavra. Glória a Jesus. Efésios 6, versículo de número 10. Só o versículo 10. E quando aos mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sente dando glória para Jesus. Queridos, é muito bem verdade uma coisa, que o nosso apóstolo Paulo, ele vai se preocupar com a igreja de Éfeso. Para quem não sabe, a cidade de Éfeso é uma das grandes cidades onde o nosso apóstolo Paulo implantou o evangelho de Cristo. Porém, a cidade de Éfeso era a cidade onde mais habitava a idolatria. Você pode perceber que quando Paulo chega em Éfeso, Paulo se depara com a apostasia e idolatria a deuses pagãos. Então Paulo sabia e compreendia que para ele implantar o evangelho na cidade de Éfeso, ele precisava usar estratégias. Estratégias essas que era para infiltrar o evangelho e também penetrar no coração das pessoas. Pois bem, nosso apóstolo Paulo, a primeira carta de Éfeso primeiro, você vai ver que Paulo, ele vai saudar os irmãos e vai dizer que não era pela vontade dele, mas sim pela vontade de Deus. Toda a Bíblia Sagrada você vai ver as cartas paulinas, 13 cartas de Paulo. Paulo, ele vai dizer que não é a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. É tanto que ele encerra suas palavras no livro de Éfeso dizendo que ele é embaixador. Então simplesmente ele está vindo, não é pela vontade dele, ele está indo pela vontade de Deus. E eu fico imaginando uma coisa muito interessante isso aqui. Eu lendo isso aqui, Deus começou a falar comigo uma coisa muito interessante. Ai, se a gente pudesse fazer as coisas do nosso jeito. Ai, se a gente pudesse fazer as coisas da nossa maneira. Mas você já parou para pensar uma coisa? Que se a gente fosse fazer a vontade que a gente quer, Deus não abria a porta.
Você já parou para pensar que se você fizesse tudo aquilo, ou se Deus fizesse tudo aquilo que você quer, será que você estaria onde está hoje? Será que você já parou para pensar que se Deus fizesse tudo o que você queria, você não buscava, você não fazia mais a obra, você não ia para os montes, você não ia para as campanhas, você ia viver um crente acomodado? É por isso que Paulo diz: se eu fosse fazer a minha vontade, eu não estaria aqui, mas eu sigo a vontade de Deus. Paulo, ele começa a preparar um casal missionário por nome de Áquila e Priscila. Esses dois casais, por nome de Áquila e Priscila, foram instruídos pelo nosso apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso, esse casal ele foi preparado para cuidar da igreja que se encontrava em Éfeso. Por enquanto Paulo estava preparando o seu filho na fé, Timóteo, ao pastorado. Mas enquanto ele estava preparando o seu filho na fé, Timóteo, ao pastorado, ele via a extrema necessidade da igreja na área espiritual. Paulo sabia que Éfeso tinha conhecido Deus, mas não era liberto totalmente. Paulo sabia que o povo escutava quem era Deus, mas totalmente não era liberto. É tanto que quando Paulo vai começar a pregar, aleluia, entre as ruas da cidade de Éfeso, homens que tinham livros de magia negra, homens que cultuavam a deusa Diana, homens que eram sábios e doutorados e filósofos, que estavam dentro do templo de Apolo, que adoravam o Deus do sol, que um dia adorava a Apolo e outro dia adorava a deusa Diana. Mas só que quando Paulo chega com o evangelho da palavra de Deus, eles começam, meu pastor, a rasgar os livros, aleluia, de bruxaria. Eles começam a quebrar as estátuas de Apolo. Eles começam a entender o que é realmente a palavra da verdade. A palavra, o efeito da palavra, o poder da palavra é tão grande, aleluia, que disse Jesus aos seus discípulos: se tiveres fé de um grão de mostarda, podereis dizer monte vai para lá, e o monte vai para lá. Se puderem dizer o céu se abra, o céu se abre. Por quê? Pelo poder da palavra. E disse Pedro: mas se a gente parar de clamar Jesus, então as pedras clamam. Olhe para o seu irmão, por favor, e olhe para ele, aperta a mão dele e diga: a tua oração tem dois poderes. O primeiro poder de fazer e o segundo poder de quebrar. Deus mandou liberar essa palavra para alguém, e Deus manda dizer para alguém aqui hoje: a minha palavra vai chegar e vai ter feito de libertação. Escute, Paulo sabia que a cidade de Éfeso, os cristãos tinham uma dificuldade espiritual. Paulo, quando me escreve: nos demais irmãos meus, revestivos no poder de Deus e na força do seu, porque Paulo entendia que os crentes de Éfeso eram os crentes novo convertidos. Paulo sabia e compreendiam que os cristãos da cidade de Éfeso estavam tomando leite materno ainda. É por isso que Paulo se preocupa, pastor, ao ponto de dizer assim: a sua briga não é contra a carne, a sua briga não é contra o sangue. Quando Paulo está dizendo isso, contra a carne, fala corpo. Quando fala sangue, fala família. Por quê? Porque tem a gente dentro da igreja que era da família da igreja, mas não podia ver o parente, um primo, a sobrinha, o tio, a avó que já ficava lá com raiva. Eu não vou para o culto porque meu tio está lá, eu não vou para o culto porque minha prima está lá. É por isso que Paulo adverte: vossa briga não é contra a carne e nem também contra o sangue. Paulo, quando está dizendo isso, tua briga não é contra o teu irmão de carne e nem também contra a tua família, é contra as hostes espirituais da maldade. Paulo está dizendo: tua briga nem é fora e nem também é dentro.
por isso que Paulo se preocupa e diz: força briga não é contra quem é da tua casa, e nem também com o teu irmão de carne e de igreja, mas contra as hostes espirituais da maldade. Quando Paulo está dizendo hostes, ele não está falando meu pastor de demônio pequeno. Ele está falando que é um batalhão de demônios. Quem lembra? Jesus chega na cidade de Gadara e o endemoniado começa a clamar e diz assim: já viesse nos atormentar. No plural em português, ele está dizendo assim: somos muitos. Quando eu falo viesse nos atormentar, eu estou me referindo, eu não estou só, tem um exército comigo, tem muitos comigo. Já viesse nos atormentar. É porque Jesus é assim. Aonde a palavra, onde muitos não querem entrar, a palavra vai e entra e causa um impacto. Aí Paulo está dizendo: você não está brigando com qualquer demônio, você está lutando com hostes espirituais da o quê? Da maldade. Salmo 91. Nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole o meu dia. Você já parou para pensar? Se você ligar sua TV ao meu dia, o que dá ibope no Patrulha é a morte. O que dá audiência no programa de TV é a morte. Mataram 3 embaixo da coruja, mataram 5 em tal canto, já está na 10ª pessoa que se joga na ponte, já está no 10º homicídio, estupro, isso, porque são esses espíritos malignos que atuam fora e também querem atuar dentro. Mas tem uma igreja, tem um povo que ainda clama, que ainda ora, que se reveste pelo poder da palavra de Deus. Paulo está dizendo assim: vos demais irmãos meus, investivos, fortalecei-vos no Senhor. Paulo está falando: antes que o pecado venha, se fortaleça no Senhor. Antes que o espírito da morte venha, se fortaleça no Senhor. Antes que o pecado te cerque, se fortaleça no Senhor. Antes que a pombagira venha, se fortaleça no Senhor. Antes que o pecado te cerque, te fortaleça no Senhor. Antes que o diabo pense em querer te parar, te fortaleça, te fortaleça, te fortaleça. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Só que tem boca para adorar, só que tem boca para glorificar. Jesus está dizendo: é do Senhor, é no Senhor. Lucas, casamento está aí, te fortaleça no Senhor. Lucas, meu filho desviou, se fortaleça no Senhor. Olha a preocupação de Paulo. Paulo diz: revestir da armadura de Deus. E um ponto interessante que Paulo está dizendo para a igreja: não é para causar medo. Paulo está falando, não é para causar medo. Paulo está falando é para ter vigilância. Porque só usa armadura quem é guerreiro. Só usa armadura quem vai para a guerra. É por isso que Paulo está dizendo: está preparado para a peleja? É por isso que Paulo está preparado para a guerra. Mas Deus está dizendo para a igreja de hoje: será que você está preparada para a guerra? Revista da armadura de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça
E as chinelas do Evangelho eleva a chuva. E o capacete da salvação. Sabe que Paulo está dizendo para a igreja? Paulo está dizendo uma coisa. Sabe por quê? A principal peça é a espada. Porque se você não tiver espada, o teu adversário te mata. Mas tem um detalhe: não basta ter espada se não tiver defesa. Deus dizendo assim: você vai trabalhar no ataque, mas também você vai, oh meu Jesus, mas também você vai trabalhar na defesa. Aí o diabo dizendo assim: vou parar ela agora, vou tocar nas finanças, vou tocar na faculdade, vou tocar no curso, vou botar depressão. Aí Deus diz: pode botar. Eu sei que ela está preparada, eu sei que ele está preparado, eu sei, eu sei que ela está firmada, está alicerçada no poder da minha palavra e do escudo da fé, do escudo da fé. Você já parou para pensar? Se a gente fosse olhar para coisas, para querer desviar nossa atenção, você não estaria aqui hoje. Talvez você não tenha a unção que você tem hoje, talvez você não teria a essência que você tem hoje. É por isso que Deus disse: eu vou querer que você se revista, porque vai ter guerras que você vai precisar travar. Maluca, a guerra que eu passo é muito grande. Mas Deus está dizendo: você vai se revestir na força do poder de Deus. Irmãos, tem uma história no livro de 2 Reis, que um soldado está ferido em batalha. E o soldado manda uma carta para um servo, para o rei. Isso virou até louvor. O soldado está ferido, mas não larga a espada. O soldado está ferido, mas não larga o escudo. O soldado está ferido, mas não deixa para trás a coraça. O soldado está ferido, mas não deixa chinelas. Aí sabe o que o rei faz? O rei manda um mensageiro, e está escrito assim na carta: soldado ferido, o rei conta contigo. Olha para mim, segura da mão dela, segura da mão dele, e me solda do ferido. Diga: solda do ferido, o rei conta com você. Abra a boca para adorar, porque o diabo não vai roubar a identidade, a armadura da igreja de Cristo. Sabe o que Deus me falou aqui, Priscila? Eu estou preparando o seu psicológico. Ô Jeová, capacete da salvação. Por que dado esse nome, capacete da salvação? Para você não ter dúvidas. Por que o nome é capacete da salvação? Porque o alvo do diabo esses últimos dias, sabe o que é? É a mente. O diabo atinge uma mente, atinge o coração. Duas partes do corpo humano que, se for atingida, acabou. Falência total. Existe uma coisa chamada morte cerebral, que o cérebro falece, mas os órgãos, o coração funciona a cerca de 10 a 5 minutos. Mas espera, afetou o cérebro, sim. O que adianta ter o cérebro afetado e as partes estão funcionando, mas não ter vida. É por isso que
O nome é dado o capacete da salvação. Por quê? Porque o diabo tenta afetar a igreja. Você já parou para pensar que o número de desigrejados aumentou? Que o número de desviados aumentou? Se você chegar em qualquer culto, ou em qualquer praça, ou no seu trabalho, você vai ver: eu sou afastado. Por quê? Porque deixou a seta atingir a mente. Sabe por que o nome é dado capacete da salvação? É para que a seta não entre na tua mente, para tu perder a tua salvação. É por isso que o nome é capacete da salvação. Atingiu a mente, perdeu a salvação. Escuta, esses dias eu fui jantar ali perto do Obar. E estava lá um pessoal, uns amigos meus. E um dos falou: eu já fui pastor. Aí a outra levantou e disse: eu fui esposa de diácono. E o último disse: eu fui pregador. Você quer saber qual é o mais grave? O mais grave é porque cada um contou a história. É porque não aceitaram o meu ministério, não aceitaram a minha chamada, me criticaram demais, falaram de mim demais, apontaram de mim demais, cobraram de mim demais, apontaram meu erro demais, e se esqueceu que eu estava no altar escondendo pecado incubado. Eu disse: o pastor não olhava para mim, a irmã não olhava para mim, o conjunto não me ajudava, o pastor não me ajudava. Eu vou te dizer uma coisa: você depende da opinião da irmã, ou você depende da opinião de Deus? Você depende da opinião do pastor ou da opinião de Deus? Não para a tua caminhada por opinião de segunda pessoa. Olhe para alguém e diga: você não pode parar. Sempre um desigrejado, um afastado. Não, falaram de mim, falaram que eu sou isso, falaram disso de mim. Se você fosse ver que falaram de Jesus, se Jesus, que era Jesus, que dava pão, Jesus dava pão, Jesus dava comida, Jesus curava, Jesus fazia milagre, Jesus abraçava, Jesus pegava da mão e dizia: se levante e ande. E mesmo assim o povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Já imaginou se Jesus fosse olhar para o ladrão da cruz? Já imaginou se Jesus fosse olhar para a mulher pecadora? Já imaginou se Jesus fosse olhar para o cego Bartimeu? Já imaginou se Jesus olhasse aquela multidão que estava com fome? Já imaginou se Jesus fosse olhar os teus defeitos? Eu estou falando de você, coisa ruim. Eu estou falando de você, hipócrita. Eu estou falando de você, que você diz assim: mas eu tenho Jesus, está bom demais. E velha a vida que quer. Sinto muito. Lucas, está saindo do texto? Tô não. Escute. A igreja veio uma guerra. A igreja desses últimos dias tem enfrentado uma coisa chamada escassez. E Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de se revestir. É tempo de se revestir. É tempo de se revestir.
Não é tempo de fofocar, é tempo de se revestir. Não é tempo de olhar para a vida de Adam, é tempo de se revestir. Não é tempo de olhar para o conjunto, é tempo de se revestir. Não é tempo de olhar para a vida do pastor, é tempo de se revestir. Não é tempo de olhar para a vida da arquibancada da igreja, é tempo de se revestir. Não é tempo de olhar para o levita ou para o pregador que caiu, não. É tempo de se revestir. Não é tempo de você olhar para o conjunto que está cantando desafinado, não. É tempo de se revestir. É tempo de se revestir. Se revista. É tempo de se revestir. É tempo de se revestir. É para a cama não sebaia. É tempo de se revestir. É tempo de orar. É tempo de buscar. É tempo de renunciar. É tempo de deixar a carnalidade. É tempo de deixar as velhas coisas. É tempo de deixar o velho homem, a velha mulher. É tempo de deixar as velhas coisas. E Deus está dizendo: é tempo de se revestir. 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 De quê? Da armadura, da armadura, da armadura, da armadura. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra de Deus. Vou encerrar agora. Paulo se preocupa, pastor. Mas quer saber uma coisa que Paulo adverte a igreja? Não é só se revestir, não. Você pode ver que ele encerra suas palavras dizendo: e permanecendo nisto. Não basta tentar, é permanecer. Não é uma vez, é permanecer. Não é de mês em mês, é permanecer. Não é final de semana, é permanecer. Olhe para alguém e diga assim: permaneça. Diga: permaneça no centro da vontade de Deus. Pastor, já perdi pai, já perdi mãe. Nunca tive criação de pai, de mãe. Nunca tive criação de tio. Aleluia. Já renunciei tanta coisa, meu pastor, para tal de tal. Hoje não foi fácil. Quem olhava para mim dizia assim: aquilo não vai chegar em lugar nenhum. Aquilo ali é cadê o cemitério? Alguém olhava para mim e dizia assim: aquilo ali não dou um dia, não dou 3, não dou um mês, não dou 14 anos, não dou 15 anos. E eu tô aqui com 26 anos de idade, bonito, cheiroso, alto, moreno. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não desista, não pare pelaquilo que o mundo fala de você. Não desista, não pare. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. É só a ti. E pra que tu cresça, Senhor. Só que tem boca canta pra adorar. Esconda o rosto, faça em mim. Para que tu cresças, louva cantando a tua alma, mais e mais. Canta assim, ó. No santo dos só
és meu abrigo, só tua graça tua presença, tua presença, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. A minha presença hoje quebra o arco hoje. A minha presença quebra a lança hoje. E Deus está dizendo: desta guerra quem vencerá serei eu. Queridos, eu quero orar hoje. E eu já vou encerrar. Eu vou só orar. Mas por favor, fique de pé. Pai, menção nosso pastor. Cadê os vasos que estão afastados dos caminhos do Senhor? Quem é a pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Está visitando hoje? Levante sua mão, por favor, que eu quero conhecê-la. Quero conhecê-lo. Todos são evangélicos, todos são. Nós vamos orar. Levante sua mão e louve comigo. Ore comigo. Eu creio que hoje que Deus está quebrando. A campanha é oração, meu pastor. E quando o pastor estava orando, Jesus disse assim: eu estou quebrando hoje cadeias através da oração. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo Espírito Santo. Essa pessoa chegou aqui, só o Senhor sabe, Senhor, como está a alma dela, como está o coração deste homem e desta mulher. Agora, Jesus, a campanha é sobre revestimento, porque há uma guerra travada, há uma luta. E esta pessoa está passando a luta travada, uma luta que só o Senhor sabe. Que se fosse por ela, que se fosse por ele já tinha parado. Mas eu te peço agora que o Senhor dê agora o espírito de Josué sobre a vida desta mulher. Que o Senhor deu o espírito de Josué para que esta pessoa não possa parar da caminhada, não possa desistir. Porque eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor está quebrando uma obra de maldição. O Senhor está quebrando obra de macumbaria, de feitiçaria. E Deus está dizendo assim: eu estou quebrando aquilo que e fizeram para querer parar com a caminhada, para querer que a enfermidade possa querer te parar. Mas assim diz o Deus de Israel, que me trouxe, que me tirou da segunda travessa, Campos Sales, e me trouxe pelo vale, aleluia, da sombra da morte. E eu passei por tantas coisas deste mundo. Deus me trouxe aqui para dizer assim: eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle do barco. Agora, receba graça, receba poder hoje, receba poder agora, renova agora, renova, receba de Deus, renova agora, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, renova agora, receba de Deus, renova agora.
Receba de Deus renovo agora desta noite. Receba de Deus revestimento agora. Receba de Deus poder agora. Isso. Já tem sido sentido o poder. Já tem gente sendo renovada na casa agora. Isso. Começa a glorificar em nome de Jesus. Vai ter gente que vai agradecer a bênção. Every mount of Essia, Eribichobada Caiose, é pra mandiar sobre. Olha eu agindo, olha eu trabalhando, olha eu quebrando, olha Deus fazendo, olha Deus quebrando a opressão, hoje, a ansiedade, a insônia. Eu estou tirando a eu estou tirando a dependência emocional. Eu estou tirando a maldição que lançaram para querer ver você me ameaçou voltar ao mundo. Eu estou nessa maior. Eu estou me surgindo no teu lombo hoje. Porque eu digo que a ordem é para tu baixar. De caminho o céu. É raba daquela chúria. Cita por favor, dê um abraço desta mulher aqui de rosa. Cita por favor, dê um abraço dessa mulher de rosa. Cita, dê um abraço dessa mulher de rosa. Cita, dê um abraço dessa mulher de rosa em nome de Jesus. Meu Deus, pastor, estou toda arrepiada aqui. Jesus está nessa. Eu tenho algo para fazer neste lugar. Olha, renovando os vasos da casa. Olha, renovando os vasos da casa. Olha, renovando os vasos de peleja hoje. Eu estou chegando. Minha pastora, por favor, com toda a licença, meu pastor, vem aqui, por favor. Sai. Lá pra lá, camandio revassai. Jeová sabraiu camanai. É pra dar cabaxi. Dê um abraço, por favor, dessa jovem. Ergue a sombra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A ordem é para baixar e não é para recuar. Porque eu tenho visto as lutas, as guerras, e Deus está dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Jesus está na casa. Esse oberio sa é para não te para todo mundo ver se é para nagasaio é daga sobre mícia é para comando comanasse é diminus é baioveria é para eu comandácia. Olha a minha presença entrando onde você não pode. Olha Deus decretando a casa da justiça. Olha Deus dando vitória hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. O dia não acabou ainda. Deus está dizendo assim: o teu Natal vai ser diferente. O teu ano novo vai ser diferente. Chega de tristeza. Chega de depressão. Chega de chorar pelo que já passou. Chega de lastimar. Chega de questionar a Deus por quê. Para quê? Deus está dizendo: será diferente. Pastor, eu estava dizendo no carro, eu disse: meninas, vocês creem que eu estava sem roupa de Natal e de Ano Novo? Eu não ligo para essas coisas não, pastor, porque eu sei que Jesus é o Deus do ouro e da prata. Aí eu tenho uma tia minha, sabe, irmãos, que ela é da cidade de Paris. Você crê que Deus pode usar até um ímpio? É, mas
Você crê que Deus pode usar o ímpio para lhe abençoar? Se você crê. Você crê que Deus pode tocar no coração do ímpio para lhe abençoar? Exal evas. Bricomanácia. Minha tia ligou para mim e disse: Lucas, estás aonde, irmão? Eu não vou mentir, eu estava almoçando. Eu estou em casa. Eu disse: me encontra aqui no Camarões. Eu disse: agora, terminei de almoçar e fui lá almoçar de novo. Engoli o almoço e foi almoçar nos Camarões de novo. Aí minha tia olhou para mim: meu filho, como é que tá as coisas? Tá grande, né? Como é que tá a sua mãe? Você já casou? Como é que tá as coisas? Tá bem? Vai indo. Aí minha tia olhou para mim e disse: sim, Lucas, tá chegando Natal, né? Ano novo. Vai passar onda? Não sei, tia. Aí minha tia, sempre quando via de viagem, ou quando ela trabalhava, ela sempre trazia minhas roupas. Mas era roupa semi-nova, pastor. Aí minha tia disse assim: meu filho, chegou o Natal, né? Eu disse: é verdade. Ela olhou assim para mim e disse: você tem sua roupa de Natal? E de Ano Novo? Eu disse: eu não. Eu digo: passa a chave Pix para mim. Aí ela olhou, eu disse a chave, eu disse: olha, é CPF. Aí eu pensei assim: eu acredito que ela vai só dar o quê? Uns 200. Não passa disso. Mas irmã, quando eu olhei o número X, ela olhou para mim e disse: tá bom. Eu disse: então tá bom. Deus vai usar o ímpio para lhe abençoar. Você crê nisso? Se Deus incomodou a minha tia de Paris, imagina o que Deus pode fazer da tua vida. Deus vai tirar o sono de alguém. Mas o que é seu chegará em sua mão. Agradeço por a oportunidade, não? Glória a Jesus.